Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre planejamento e controle da produção. E na aula de hoje nós vamos falar sobre critérios ganhadores de pedido e critérios qualificadores. Vamos lá? Primeira coisa, queria chamar a atenção para vocês que é o seguinte. Na aula passada a gente falou sobre objetivos de desempenho. E uma primeira questão que é bom a gente ter cuidado ou estar bem atentos é que devemos dar o mesmo grau de prioridade aos 5 critérios de desempenho vistos na aula anterior. A primeira coisa que eu estou perguntando para vocês é o seguinte: será que os 5 critérios de desempenho, quais são os critérios? Ah, Alessandro, era flexibilidade, confiabilidade, custo, todos esses critérios que a gente comentou, eles têm que ser abordados com o mesmo peso, com o mesmo grau de intensidade pela empresa? Pensa um pouquinho aí. Vamos ver o seguinte. Uma outra pergunta para vocês. Todos os clientes são iguais para a empresa? Todos os clientes precisam ser tratados com o mesmo grau de prioridade? E aí, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão descobrir que não. Que na realidade, aqueles 5 critérios de desempenho que a gente falou, 5 objetivos estratégicos da produção que a gente falou no nosso sistema de produção, eles não precisam, e em muitos casos eles não devem ser abordados da mesma forma, com o mesmo grau de intensidade. Por quê? Porque os clientes não são iguais para a empresa. Como assim, Alessandro? Você está sendo preconceituoso, já vem lá com preconceito. Não, eu não estou falando de atender cliente de forma educada. Isso a gente tem que ser educado com todos. Mas quando a gente estiver trabalhando lá na nossa empresa, o que a gente vai perceber? Que existem clientes que compram, por exemplo, em grandes quantidades da empresa, existem clientes que compram esporadicamente. Então, eu não posso atender com o mesmo objetivo de desempenho, com os mesmos critérios, clientes diferentes. É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa, na realidade, identificar quem são os nossos clientes e, a partir daí, estabelecer objetivos e critérios de desempenho específicos para cada cliente. Bem claro isso? Então, atenção! Nem todos os 5 macro critérios de desempenho precisam ou podem ser abordados com a mesma intensidade e prioridade para uma empresa. Eu preciso, na realidade, priorizar quais são os critérios de desempenho que eu vou atender. Normalmente, as empresas focam em alguns desses critérios que julgam ser mais importantes para os seus clientes. Então, na realidade, eu foco naqueles critérios de desempenho que são os critérios mais importantes. Quando a gente estiver falando de objetivos qualificadores, critérios qualificadores, ganhadores de desempenho, isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente, ok? Adotar todos os critérios com o mesmo nível de prioridade pode levar a um conflito. E aí a gente tem uma definição do autor, que é o Correia, que ele fala o seguinte: quando, por decisão gerencial, uma operação procura desempenho operacional simultaneamente excelente em 2 critérios de desempenho conflitantes entre si, procurando atender a 2 mercados que valorizam aspectos diferentes e conflitantes, o que resulta é que a operação passa a sofrer o que se chama desfocalização de operações. Ou seja, se você tem 2 clientes com expectativas diferentes e você tenta atingir eles abordando os mesmos critérios de desempenho, os mesmos critérios, objetivos estratégicos, você vai ter um problema. E o Correia, o autor, chama esse problema de desfocalização de operações, ok? Então, eu tenho que ter muito claro quais são os meus clientes e quais são os objetivos estratégicos que, para cada um desses clientes, eles vão se encaixar e estar mais adequados, ok? Vamos lá, vamos para um exemplo, para isso vai ficar mais simples para a gente falar um exemplo. Imagina que a gente trabalhe numa companhia aérea e os nossos públicos, vamos dar uma olhadinha no público-alvo de uma companhia aérea. Eu tenho público 1
é que são os clientes de classe média, sensíveis a preço, viajando de férias com a família. Então, são aquelas pessoas que estão viajando com a família, estão de férias, estão bem tranquilas, estão aproveitando. Para elas, o importante é a viagem em si e aproveitar. Esse é um tipo de público para a empresa aérea. Qual que é o segundo público? Executivos que viajam a trabalho. Então, logo, né, quando vocês se formarem aí pela Univesp, tiverem o curso de se tornarem engenheiros de produção, logo vocês vão ser executivos que vão estar na correria do dia a dia, viajando aí nas companhias aéreas para reuniões, entrevistas com empresas, resolvendo problemas. Passam a ser um público diferente daquelas pessoas que estão viajando em férias, por exemplo. Terceiro público, viajantes de alto poder aquisitivo, os famosos Very Important Persons, famosas pessoas VIPs. Pouco sensíveis a preços, altamente exigentes quanto ao serviços e intolerantes à falha. Então, na realidade, nós temos aqui no nosso exemplo didático 3 tipos de público da nossa empresa aérea. O público 1, que é a família que está viajando de férias. O público 2, que são, na realidade, os executivos, que serão vocês no futuro, viajando aí a trabalho naquela correria do dia a dia. E o público 3, que são os VIPs, que são as pessoas aí com alto poder aquisitivo que viajam procurando o maior conforto possível numa viagem. Vamos ver como é que ficam os objetivos de desempenho, como é que uma companhia aérea atenderia esses públicos. Por exemplo, qual que é a expectativa dos públicos em relação a alguns critérios? Por exemplo, o espaço por cadeira. Qual seria a expectativa do público 1, que viaja de classe econômica? Qual que é o nosso público 1? As pessoas que estão viajando de férias. Elas viajam de classe econômica, compram uma passagem mais barata, está viajando com toda a família. E aí, o que ela espera do espaço da cadeira do avião? Ela espera que seja um espaço ali que eu vou chamar de razoável, ok? Aí o público 2, que é o executivo, que viaja constantemente. A expectativa dele é que o espaço já seja bem maior. Por quê? Porque ele está viajando o tempo inteiro de avião, ele quer, na realidade, um conforto um pouco maior para que ele consiga descansar até um pouco na viagem. E o público 3, os nossos VIPs, eles querem que o espaço seja extremamente confortável, grande, para que eles consigam, se possível, dormir no avião, deitar, ter a poltrona, deitar, reclinar. Então, vejam que são públicos diferentes. Comecem a perceber que eu preciso, então, olhar de forma diferente para os meus objetivos estratégicos quando eu tenho públicos que são diferentes. Pegar um exemplo para refeição servida. Como é que vai ficar a refeição servida? O público econômico, ele quer uma refeição ali que atenda aos requisitos mínimos e necessários. Que ele coma tranquilo e chegue ali tranquilo na sua viagem. Para o executivo, ele já quer uma refeição um pouco melhor. Por quê? Porque ele viaja direto de avião, às vezes o cara não teve, né, o executivo não teve tempo de comer, chegou na correria em cima da hora para pegar o avião, tem uma expectativa de uma refeição um pouco melhor. E para o público 3, que é a pessoa VIP que está viajando de primeira classe. Ele quer uma refeição mais sofisticada. Ok? Bem claro, então, nós temos públicos diferentes. Uma empresa, na realidade, ela atende a públicos diferentes e precisa ter objetivos estratégicos, atender em prioridades diferentes, cada um desses. Ok? Agora vamos ver qual que é a importância estratégica dos critérios de desempenho. Vamos dar uma olhada nisso? A gente tem, na realidade, alguns critérios de desempenho que nós chamamos critérios ganhadores de pedido. O que são critérios ganhadores de pedidos? São aqueles critérios de desempenho com base nos quais o cliente vai decidir qual será seu fornecedor dentre aqueles qualificados. Então, critério ganhador de pedido é aquele critério, aquela característica do produto que faz com que o cliente decida comprar,
ok? Ah, Alessandro, não está claro, está meio confuso, você leu o texto, não entendi muita coisa. Então vamos ver um exemplo. Qual que é o critério ganhador de pedido, por exemplo, para uma caneta? Se a gente está vendo a nossa foto aqui, a gente tem uma caneta simples. Qual que é o critério ganhador de pedido? É o custo. Ou seja, eu vou lá comprar, normalmente se eu quero uma caneta para escrever no dia a dia, eu vou comprar a caneta mais barata, é o custo. Então isso é um critério ganhador de pedido. É o que faz com que eu tome a decisão de comprar o produto. Ah, qual que é o critério ganhador de pedido do nosso carro esportivo? Então lá na frente, no futuro, quando vocês forem lá, se forem gestores, diretores da empresa, e forem lá comprar um carro desses, como é que vai ficar? Provavelmente o que vai fazer é vocês tomarem a decisão de comprar um carro desse, não é o valor dele, mas características como de desempenho do carro. Então isso é o que faz uma pessoa comprar um carro desse, é a característica de desempenho, é um critério ganhador de pedido. E no restaurante, o que faz o decidir? As pessoas, né, irem, por exemplo, em um determinado restaurante. Pode ser a diversidade de cardápio. Isso faz com que as pessoas vão até lá, faz ganhar da concorrência. Outro critério que nós temos é o que nós chamamos de critérios qualificadores. O que são os nossos critérios qualificadores? Vamos olhar a descrição no quadro? São aqueles critérios de desempenho segundo os quais a empresa deve atingir um mínimo de desempenho que vai qualificá-la a competir por determinado mercado. Ainda não está claro, Alessandro. Vamos ver o seguinte. Está vendo aqui que a gente tem o que a gente chama de norma ISO 9000, por exemplo. E aí, o que acontece com algumas organizações? Para que ela possa vender o seu produto ou pôr o seu produto no mercado, no mínimo ela tem que ter o quê? Ela tem que ter a qualificação, ela tem que ser certificada. Opa, então o que você está falando, Alessandro, para mim, deixa eu pensar um pouquinho. É que o critério ganhador, qualificador nesse caso, é a certificação. Exatamente. Ah, então quer dizer que a empresa ela não pode vender o produto, nesse caso, se ela não tiver a certificação? É exatamente isso. O ter a certificação não garante que ela vai vender. O ter a certificação garante que ela pode oferecer o produto para os seus clientes, ok? Então, por exemplo, né, um posto de gasolina, qual que é o critério qualificador, por exemplo? Um critério qualificador pode ser a qualidade do combustível. Né? Ter um padrão mínimo ali de qualidade para que ele possa competir e as pessoas irem lá comprar o combustível. Tá ok? E aí a gente tem o terceiro que a gente chama de critérios menos importantes. São critérios que não influenciam presentemente de forma substancial a decisão de compra do cliente. Ou seja, são critérios que o seu produto, ou características do produto, que a priori nem ajuda e nem atrapalha. Tá? Para o cliente não faz muita diferença ter ou não ter aquela característica. E aí a gente precisa analisar esses critérios. E aí a gente tem uma escala. Vamos ver qual escala de desempenho que a gente tem para poder analisar esses critérios. Então a gente tem os critérios ganhadores de pedido, que eu posso estar numa situação que ela proporciona vantagem crucial junto aos clientes, proporciona uma importante vantagem junto aos clientes e proporciona uma vantagem útil junto à maioria dos clientes. Então, o meu critério ganhador de pedido, ele pode proporcionar uma vantagem crucial, ou seja, é crucial em relação ao cliente, ele só compra se tiver aquela determinada característica, proporciona uma importante vantagem ou ele proporciona uma vantagem útil ao cliente. Ele pode estar nesses três níveis. E o critério qualificador? Ele precisa estar marginalmente acima da média. Vamos lembrar que ele é qualificador, eu preciso atingir para poder oferecer o meu produto. Então eu posso estar marginalmente acima da média, ele precisa estar em torno da média do setor, ou seja, bem junto à média, ou estar a pouca distância da média do setor.
ok? Posso ter esses 3 níveis quanto aos critérios qualificadores. E os critérios pouco relevantes, normalmente não é considerado pelos clientes, mas pode se tornar relevante no futuro. Muito raramente é considerado pelo cliente, ou nunca é considerado pelo cliente, ok? E quais são os níveis que eu posso estar? Eu posso estar melhor que a concorrência, consistentemente, consideravelmente melhor do que o melhor concorrente, consistente e claramente melhor do que o melhor concorrente e consistente marginalmente melhor do que o melhor concorrente. Ou seja, eu posso estar muito acima, um pouco acima da concorrência ou ali quase igual a todo mundo. Igual à concorrência, eu posso estar com frequência marginalmente melhor do que o melhor concorrente, aproximadamente o mesmo da maioria dos concorrentes ou com frequência a uma pequena distância dos principais concorrentes, ok? E o terceiro, pior da concorrência, usual e marginalmente pior do que a maioria dos concorrentes, usualmente pior do que a maioria dos concorrentes ou consistentemente pior do que a maioria dos concorrentes. Então eu posso estar em 3 níveis, acima dos meus concorrentes, semelhante aos meus concorrentes ou levemente, ou abaixo, né? Não levemente, abaixo dos meus concorrentes. Em cada um desses níveis eu posso estar muito acima ou um pouquinho acima, posso estar muito melhor em termos de qualificação ou muito próximo de todo mundo, ou em termos também que é o último pior da concorrência, um pouquinho pior ou muito pior, ok? Baseado em todos esses critérios, a gente consegue estabelecer o que a gente chama de matriz de importância e desempenho. O que seria para a gente essa matriz de importância e desempenho? Essa matriz ela nos mostra o seguinte, aqui eu tenho os critérios, ganhador de pedido, qualificador e menos importante, e aqui eu tenho os níveis, pior que, igual a e melhor que. E aí eu posso classificar como está o meu produto, como está o meu produto em relação a esses critérios. Então, por exemplo, o que significa aqui se o meu produto estiver na posição 9? Ele tem uma característica que é ganhadora de pedido, só que eu estou pior do que a concorrência. Então, veja bem, o meu produto ele tem uma característica que é ganhador de pedido, só que eu sou pior do que a concorrência. Isso é ruim. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar algumas ações de mudanças para conseguir sair da posição 9 e aqui, por exemplo, para a posição 5. O que é a posição 5? Continua sendo um critério ganhador de pedido, só que eu sou melhor do que a concorrência. Se aquele é um critério ganhador de pedido e eu passo a ser melhor do que a concorrência, o que vai acontecer? Vai aumentar a minha demanda, as pessoas vão comprar mais o meu produto do que o do meu concorrente. Vamos ver um outro exemplo. Ah, Alessandro, eu estou aqui na situação 7, por exemplo. Ou situação 7 é menos importante e eu estou pior do que todo mundo. Se é menos importante, a gente falou que os clientes não dão grande importância para aquilo. Então, uma ação que eu posso tomar, por exemplo, é me tornar igual a todo mundo. Já que o cliente não valoriza aquilo, né, talvez valoriza pouco aquilo, eu posso tomar ações para que o meu produto tenha características semelhantes aos meus concorrentes. E o último exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do 3. É menos importante, mas eu sou muito melhor do que todo mundo. E aí o que eu preciso fazer? Eu falo assim, o meu produto ele tem uma característica que é muito melhor que todo mundo, mas o cliente não acha importante. Então o que eu preciso fazer? De repente tomar ações para que essa característica se transforme em importante para o cliente. E aí ele vai passar a ser, por exemplo, um critério qualificador. Se eu conseguir transformar aquela característica num critério qualificador, o que eu vou conseguir fazer? Sair na frente de todo mundo e se for somente eu que tenho aquela característica e ele passa a ser um critério qualificador, eu começo a atuar sozinho no mercado, enquanto as outras empresas não desenvolvem aquela característica no produto. Tá ok? Bem claro isso, pessoal? Acredito que sim.
Acredito que não hajam dúvidas. Qualquer coisa, existe o material, temos o material online, vocês podem consultar. Obrigado e espero ver vocês na próxima aula.